Olá, pessoal! Vamos aqui dar início a uma aula, nossa aula de Química. Hoje vamos tratar sobre símbolos dos elementos. Quando a gente fala de símbolos, a gente tem a ideia que, primeiro, de uma linguagem não verbal, né? De alguma coisa que não precisa ser dita, só precisa ser mostrada. Né? Símbolo geralmente vai ser alguma coisa que representa algo, né? De uma forma assim bem simples. A gente tem, né, como símbolos, por exemplo, as bandeiras, né? Então, mostra lá a bandeira do Brasil, eu sei que ele está se remetendo ao nosso país, né? A gente tem, por exemplo, os símbolos de trânsito, né? As placas, semáforos. A gente tem símbolos que representam marcas, né? Como, por exemplo, o símbolo da Nike, né? O símbolo lá da Lacoste, né? São símbolos de roupas. A gente tem aquele M, né? Lá do McDonald's, né? São símbolos também que representam marcas. E a gente tem aqueles símbolos das redes sociais, né? Que hoje em dia a gente utiliza muito. A gente tem lá o joinha, né? Uma tá grande. A gente tem o joinha, também são símbolos que representam alguma coisa, né? Representam aceitação, representam o que você gostou, né? Na química, a gente vai utilizar vários tipos de símbolos também, né? Hoje a gente vai falar sobre símbolos de elementos. Os elementos químicos, geralmente eles vão ser representados por símbolos, né? Esses símbolos, eles vão facilitar muito quando a gente estiver escrevendo, por exemplo, expressões, reações químicas, né? Que não necessariamente a gente vai precisar escrever o nome por completo do elemento. A gente vai lá colocar só os símbolos. Quando a gente fala de símbolos de elementos, aí a gente precisa lembrar qual é a origem desses símbolos, né? Normalmente, os símbolos que representam elementos, eles têm origem no seu nome, né? E o nome, a gente tem que lembrar que os nomes dos elementos se remetem à sua língua de origem, que pode ser língua latina, língua grega ou outras línguas, né? Essas são as mais comuns. Alguns elementos vão ter símbolos bem fáceis da gente associar, né? Então, a gente vai observar aqui esses primeiros exemplos. A gente tem aí o hidrogênio, que vai ter como símbolo o H maiúsculo. O carbono, né? Vai ter como símbolo o C também maiúsculo, sempre lembrando que eles vão ser representados pela letra maiúscula ou por inicial maiúscula, sempre. O oxigênio, né? Nesse caso, a inicial se remete ao nome dele na nossa língua portuguesa. Só que a gente precisa lembrar o seguinte: o nome hidrogênio, embora ele tenha origem latina, ele recebe um aportuguesamento, né? Vamos dizer assim. Mas se eu for falar, se a gente for falar hidrogênio em outra língua, provavelmente ele vai receber alguma modificação, né? Pode até ser que ele não comece também com a letra H. Só que o símbolo, ele é universal, né? Então, o hidrogênio, mesmo que ele receba outro nome em outra língua, mas o símbolo dele vai continuar sendo o H maiúsculo. Do mesmo jeito o carbono, do mesmo jeito com o oxigênio. Só que quando a gente observa lá na tabela periódica, tem mais de 100 elementos, a gente vai observar que vai ter alguns elementos que vão ter nomes que começam com a mesma inicial. Por exemplo, aqui a gente tem o exemplo do gás hélio, né? O gás hélio ele também começa com a inicial H. Só que se eu utilizo só o H para representar, aí eu não vou saber de quem eu estou falando, né? Porque vai ficar com o mesmo símbolo. Então, quando eu tiver dois elementos que iniciem com a mesma letra, né, que tenham a mesma inicial, aí eu vou poder utilizar a segunda ou às vezes até a terceira letra do nome, certo? Então, o símbolo do hélio vai ser HE, sempre lembrando que a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Esse exemplo aqui, ó, HE
as duas letras maiúsculas, não pode ser utilizado. Porque se eu coloco as duas letras maiúsculas, a ideia que eu vou ter é que eu tô falando de dois elementos diferentes, certo? Só pra gente continuar, ó, esse outro exemplo, né? Aqui eu tenho 4 elementos que começaram com a mesma inicial. Se eu utilizo o C para todos, eu nunca vou saber de quem é que está sendo falado, né? Se vai ser carbono, cálcio, césio ou cádmio. Então, eu tenho o carbono, que vai ser representado só pelo C. E quando eu falar de cálcio, aí eu vou ter a primeira letra, que é o C, e vai ter que ter também uma segunda, né? Que vai ser o A. Em outros casos, eu não vou utilizar a segunda, eu posso usar a terceira, a primeira e a terceira. No caso do césio, CS, e o caso aqui, por exemplo, do cádmio. Porque aí, por exemplo, no caso do cádmio, se eu colocasse Ca, aí ele iria ficar também com o símbolo igual ao cálcio. E a gente vai observar também que tem alguns elementos que o símbolo não tem nada a ver com o seu nome na língua portuguesa, né? Quando a gente passa aqui, por exemplo, para o fósforo, né? Que é o nosso primeiro exemplo que tem aí, o fósforo, ele vai ser representado pela letra P, porque o nome de origem do fósforo é fósforos, só que é com PH. Fósforos, certo? Então, por isso que é o P, o símbolo dele. O potássio tem como nome de origem cálium, certo? Então, por isso que vai ser representado pela letra K. E o enxofre, representado pela letra S, vai ser sulfur. Esses aqui são os nomes de origem, certo? E aqui são os nomes na língua portuguesa. Olha só, pessoal. Quando eu quiser representar um átomo, né, de um determinado elemento, eu posso utilizar só o símbolo, certo? Por exemplo, eu quero falar de um átomo de oxigênio. Então, eu coloco só o O de oxigênio, assim, o O, certo? Ixi, que ó feio. Assim, certo? Então, aqui eu tô falando de um átomo. Ele pode vir só o símbolo, ou eu posso colocar o número 1 aqui, só que isso não vai fazer diferença. Quando eu quiser falar de mais átomos, aí obrigatoriamente, quando for de 2 para lá, aí eu preciso colocar o número 2. Quando eu quiser falar de 3, aí eu tô falando de 3 átomos de oxigênio. Lembrando que esse número aqui, quando ele vem na frente, ele tá falando que existem 3 vezes desse elemento, 3 átomos desse elemento, certo? Esse número aqui, ele vai ser chamado de coeficiente. E ele sempre vai indicar a quantidade de átomos, ou ele pode também indicar a quantidade de moléculas, certo? Até a próxima.